Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo de celebração. Você é convidado agora a se assentar. Nós temos trabalhado como igreja um tema anual, e o tema anual é o livro, e dentro deste tema anual nós temos trabalhado uma série de mensagens. A Bíblia é como, e nós já em cultos passados nós já ouvimos a Bíblia como semente, nós já ouvimos também que a Bíblia é como um espelho, e hoje nós iremos ouvir a Bíblia é como o pão. E confesso para vocês que não é muito fácil falar a respeito de pão, num tempo da guerra, do combate ao glúten, da farinha branca, mas pão é de fato um alimento fantástico. Pão é um alimento que traz memória, acende as nossas memórias. Basta você puxar na sua memória quem você se recorda que fazia um delicioso pão. Que delícia! Basta você pensar a respeito de uma padaria que você prefere comprar um pão mais gostoso da sua preferência. Eu particularmente não quero outra coisa. Um pão quentinho com a manteiga derretida, que delícia, louvado seja Deus. O pão é mencionado na Bíblia, dependendo da tradução, pelo menos 320 vezes. Em hebraico, lehem, e em grego, artos, o pão ele é encontrado em toda a Bíblia, desde o começo até o final. No início, logo depois que o pecado adentra a humanidade na queda, Gênesis capítulo 3, verso 19, registra assim a respeito do pão: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Pão está presente na última ceia, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 22, verso 19. O texto sagrado diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O pão também está presente no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 6, verso 6. Diz assim: e ouvi uma voz como que no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Exatamente os 2 grãos que costumeiramente se fazia o pão, trigo e cevada. Dito isto, eu os convido a abrir as suas Bíblias, ou ainda acompanhar o texto que será projetado. Nós iremos hoje ler 2 textos. O primeiro vai ser Marcos capítulo 6, dos versos 30 a 44, e depois nós iremos ler João, 6º capítulo, verso 35. Então, começando com Marcos 6, do 30 ao 44, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Visto serem numerosos os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muita coisa. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram,
E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Agora o texto do Evangelho segundo João, no 6º capítulo, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E o nosso pedido, Deus, é que essa palavra do Senhor possa nos prender agora. Leva cativo todo pensamento, Senhor. Ministra o nosso coração. Usa os teus servos hoje segundo lhe apraz. É o que nós oramos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. O texto lido da multiplicação de pães e peixes, ele é o único milagre de Jesus que foi registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, ele é dos milagres mais conhecidos de Jesus. O pão é a base da nutrição de muitas culturas, inclusive do povo judeu. E a gente pode até perceber, porque quando Jesus manda dar de comer ao povo, os discípulos respondem onde que eles comprariam tanto pão. Os discípulos não falaram para Jesus: Senhor, onde que nós vamos comprar? Se fosse abrasileirando o texto, contextualizando, poderíamos até dizer: Senhor, onde nós vamos comprar tanto arroz e feijão? Que é o de mais simples que a gente costuma ver. Não falaram onde nós vamos comprar mandioca, milho, nem nada disso. E por quê? Porque o pão era a base da alimentação do judeu. Podia ser feito de trigo, mais caro, ou de cevada, mais barato. O pão ele estava incutido, enfronhado na cultura. O pão era de fácil acesso. Todo lugar tinha. Barato, democrático. Democrático porque na mesa do pobre e na mesa do rico. É bem verdade que o pão do tempo das escrituras era um pão mais saudável. Os especialistas dizem que o pão de hoje tem a farinha, os especialistas dizem que o trigo de hoje tem centenas de vezes mais glúten do que o daquela época. A tecnologia comprometeu muito a qualidade do nosso alimento. Hoje nós vamos olhar para a Bíblia como a fonte do alimento que sacia, que mata a fome, que acode ao que padece. E não há como desassociar o nosso Senhor Jesus de todo este enredo, pois Ele próprio é o Verbo. O nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra. João, no 1º capítulo, nos primeiros versos 1 e 2, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui verbo é um título do nosso Senhor Jesus. O termo trazido como verbo é logos, que basicamente significa a expressão de um pensamento. Pode-se entender então como logos, como a mensagem total de Deus para o homem. Jesus incorporou essa mensagem de uma forma integral. E é por isso que Jesus é chamado de logos, ou verbo de Deus. Então nós vamos ver hoje, na nossa mensagem, a Bíblia como pão, que supre a miséria humana, que trata do egoísmo humano, que combate a incredulidade humana e que apresenta o pão da vida. A Bíblia é como pão, a Bíblia é como pão que supre a miséria humana. No verso 2 a gente percebe que aonde Jesus e os discípulos iam, eles eram acompanhados por numerosa multidão. O texto diz que esse acompanhar era em razão dos milagres, das curas que o povo estava vendo. Por onde Jesus ia, as pessoas procuravam uma resposta para suas limitações, para os seus problemas, quer sejam físicos, emocionais, ou ainda problemas de ordem de conhecimento. Porque o próprio texto fala que eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus passou a ensiná-las. Ensiná-las diz respeito àquele que estava padecendo também de conhecimento. Hoje, se Jesus estivesse caminhando no meio de nós, não tenho dúvidas que ele também seria acompanhado por uma grandiosa multidão. Porque nós, como no tempo do povo,
registrado na palavra do Senhor, nós também somos uma geração enfermada, uma geração adoecida. Se Jesus estivesse conosco, Ele teria que cuidar das nossas tantas doenças, das nossas mazelas. A respeito de doenças, passamos por uma pandemia do Covid-19, e alguns dizem que nós vivemos uma outra pandemia, a pandemia dos problemas da alma, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, que trata-se do esgotamento ligado ao trabalho, angústias, aflições com as mais variadas causas, mas atribuídas também a uma vida acelerada na qual nós estamos inseridos. Uso descontrolado das telas, fazemos parte da geração que persegue a performance, a entrega, o resultado. Antes, quando as pessoas, 20 anos atrás, quando se tirava férias, a pessoa voltava para o seu ambiente de trabalho para ver como que estava. Chegava no seu ambiente de trabalho, depois de um período de férias, para ver o que aconteceu. Desfrutava de um período de férias. Hoje, talvez nós não conseguimos desfrutar, quiçá, de um período de folga semanal, porque está o mundo todo à palma da mão. A proposta de Jesus é de fornecer um alimento que enche o vazio humano, porque todo mundo tem um vazio. O ser humano, ele possui um vazio que precisa ser preenchido. Alguns tentam encher esse vazio até com trabalho, outros com bebida, com drogas, pornografia. O homem vai se entupindo de tanta coisa, mas nada é capaz de preencher o vazio que só o pão da vida pode preencher. E sobre vazio, antes de conhecer Jesus, eu posso falar bem para você. Antes de conhecer Jesus, o meu vazio eu tentei encher com tantas coisas, com bebida, com droga, e nada disso me preencheu, até porque no outro dia eu tentava fazer a mesma coisa. Um vazio que não enche, um buraco que não é saciado com nada. Vivia de sobra, de resto, enquanto Jesus tinha a me dar um banquete. Aleluia. Todos os dias eu tenho experimentado isso para a glória do Senhor. O salmo mais conhecido, o Salmo 23, diz assim sobre o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia é o tipo da provisão que não pode faltar. Um saciar diário, e fazendo então uma ligação com Jesus, o pão da vida, ele se faz necessário também em nossas vidas todos os dias. Aí nós falamos da necessidade de nós buscarmos uma comunhão com Deus da palavra e com a palavra de Deus. A doutrina da depravação total na teologia nos ensina que todos os homens são pecadores e não podem se salvar por conta própria. Então, em razão dessa nossa natureza humana, na qual fez com que nós já nascêssemos em pecado, somos carentes da glória de Deus, possuímos um oco interior. Aí Jesus aparece como resposta, como o pão nosso de cada dia que sacia, que mata a fome, que preenche o nosso vazio existencial, nos livrando de uma situação de miséria e nos transportando para uma nova esperança, a esperança da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia como o pão que trata do egoísmo humano. O egoísta é aquele indivíduo que só pensa em si mesmo, no seu próprio bem-estar, em tirar sempre a vantagem de alguma situação, de alguma circunstância. É uma pessoa que pensa exclusivamente naquilo que ele quer ter, naquilo que ele quer adquirir, naquilo que ele quer conquistar. Sem sombra de dúvidas, quando nós pensamos sobre o egoísmo que paira sobre a sociedade e o mundo que a gente vive, nós vemos que o egoísmo é um dos principais motivos pelo qual as pessoas deixam de ajudar a outra, ter a compaixão para com o seu próximo, estender a mão em favor do necessitado. E onde a gente pode ver isso? No texto que o pastor Jordache leu como base da nossa reflexão.
Marcos capítulo 6, o versículo 35 e o versículo de número 36, que nos diz: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que possa, pelos campos e ao redor das aldeias, compre para si o que comer. Sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, fazer uma análise profunda desse episódio, desse fato que aconteceu. Os discípulos, naquele momento, eles não estavam preocupados com o deserto. Os discípulos, naquele momento, eles não estavam preocupados com a hora avançada. Eles não estavam preocupados se aquela multidão, se aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças encontrariam pelas vilas, pelos campos, o que comer, o pão para saciar a fome delas. Eles não queriam ter trabalho. Nós sabemos muito bem que cuidar de gente dá trabalho. Cuidar de pessoas dá trabalho. Egoisticamente, aqueles discípulos querem dispensar aquelas pessoas. Interesses pessoais acima de todos. Ao invés deles buscarem uma alternativa de como alimentar aquela multidão, de como poder ajudar dentro daquela situação, dentro daquele contexto, eles querem se livrar. Eles que comprem o seu alimento, eles que procurem o seu alimento, eles que busquem o que possa saciar a sua fome. Eles não tiveram compaixão, eles não se colocaram no lugar daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças. Eles estavam realmente desconectados com a missão de Jesus. Ao invés de abraçarem a causa do reino, tendo como exemplo o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que nós podemos ver nesse texto e trazendo como uma aplicação muito prática para os nossos dias? Na perspectiva dos discípulos, eles tinham um gueto. Na perspectiva dos discípulos, eles tinham uma confraria. Eles viviam dentro de uma panela. Aqui é o grupo G12, aqui é o grupo dos 12 discípulos e o mestre. E ninguém mais faz parte. Sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, isso nos leva a fazermos uma reflexão real de como nós vivemos, qual é o nosso modelo cristão de ser, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente social, dentro da igreja. Será que nós não temos agido dessa mesma forma? De maneira egoísta? Será que nós também não queremos dispensar as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, sedento do alimento, para saciar aquele vazio que está dentro dela? Essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o resumo da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o meu próximo como eu me amo, eu sou desafiado a trabalhar, eu sou desafiado a entender que eu tenho trabalho sim, em amar, em lidar com as pessoas. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, no versículo de número 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o seu trabalho, ele não é em vão. É evidente que cuidar de gente dá trabalho, mas nós fazemos isso em prol do reino, em nome de Jesus. Que possamos agir desta forma, não de uma maneira egoísta, que não olha para a necessidade daqueles que estão ao nosso lado, mas ajudar a suprir a miséria que está no coração humano. A Bíblia como pão que combate a incredulidade humana. O texto ele nos revela sobre a incredulidade quando os discípulos eles estavam fazendo uma menção a respeito de uma soma de valor. Estavam perguntando assim para o Senhor: ora, com 200 denários nós vamos comprar pão para toda essa gente comer? Aí Jesus dá uma resposta, e ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Me permitam dramatizar. Tem 5.000 homens, excluído as crianças e as mulheres. Vamos fazer uma conta rasa de 15.000 pessoas? E aí alguém se levanta, juntou tudo que tinha, deu 5 pães e 2 peixes. Me parece que o tom de voz é quase esse: Senhor, 5 pães e 2 peixes. Nós não temos nada. Quase dizendo, isso aqui não dá para nós. O Senhor, os discípulos, o pessoal que está mais próximo, não vai dar para ninguém. Imagina para esse mundo de gente. Os discípulos estavam andando com o Criador do universo, com o próprio Filho de Deus. Tinham visto tantos milagres, e aqui me permita me ater ao Evangelho segundo Marcos, que é o que nós estamos trabalhando como base, a respeito da multiplicação dos pães e peixes, porque os milagres de Jesus, eles são mencionados de uma forma um pouco diferente, passando de um evangelho para o outro. Mas, segundo Marcos, eles já tinham visto Jesus libertar o endemoniado em Cafarnaum, libertar o endemoniado Gerazeno, curar a sogra de Pedro, um leproso, paralítico em Cafarnaum, o homem da mão ressequida, da mulher do fluxo de sangue. Em Marcos, no primeiro capítulo, no verso 34, eu vou ler o trecho para vocês. Cura de muitos doentes, de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, tudo no plural, perdemos a conta, já não dá mais para contar. Tinham visto Jesus acalmar uma tempestade e ainda ressuscitar a filha de Jairo. No início do texto, nós ainda podemos perceber que os discípulos estavam cansados da lida, tinha muita coisa para fazer, o rebanho era grande, Jesus os chamou para repousar um pouco, e eles não tinham tempo, segundo o texto, nem para comer, em razão dos muitos que iam e vinham. Os discípulos puderam caminhar nesse tempo de lida com Deus encarnado, que estava operando milagres, pregando o Evangelho, segundo arrependimento de pecados, tudo isso envolto a uma multidão sedenta, carente, precisada, como um mar de gente que clamava, que gritava, que implorava por uma cura. Mesmo assim, diante de tantos milagres, curas, libertações das amarras de Satanás, domínio sobre as forças da natureza, ressuscitar uma que morreu, uau, quanta coisa! Quanta coisa, mas não foi suficiente para eles acreditarem que Jesus era capaz de atender o povo com aquilo que se precisava naquele momento, matar a fome. A fala de Jesus foi direcionada de dar-lhes vocês mesmos de comer. Essa fala foi para os discípulos, não foi para a multidão. A pergunta, quantos pães tendes, não foi para a multidão, foi para os discípulos, aqueles que conheciam e andavam com Jesus. Muito nos parece que os discípulos foram encontrados como numa falta de fé. Faltou fé para os discípulos, de que Jesus poderia todas as coisas fazer. A respeito de fé, faço alusão aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro verso, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Isso é fé. Estou esperando, mas eu não estou nem vendo, mas eu tenho fé. Paulo falando ao discípulo Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versos 13 ao 16, fala um pouco sobre a divindade, fala um pouco sobre a majestade, o senhorio daqueles que os discípulos estavam andando. Diz assim: exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Era esse Jesus ao qual eles estavam caminhando. E fica fácil para nós nos colocarmos no lugar de juiz, de julgar aos discípulos. Poxa, que povo de pouca fé, não estava vendo com quem estavam ladeando. Fica fácil a gente pensar que os discípulos cometeram um lapso, um deslize, mas esta falha eu quero dizer que não cometeu e não acomete apenas aos discípulos. Quando é que não passou pela sua cabeça que Deus não é poderoso para trazer cura sobre a sua vida? Como se Ele não fosse poderoso para renovar a sua saúde. Quando todas as perspectivas apontam para o fim do casamento, quando Ele é poderoso para mudar a sua história, mudar o seu cônjuge e mudar você também. Digo você também que somos nós dois que precisam de mudanças quando a gente fala a respeito de casamento. Não é um só. Quando diante das dificuldades financeiras, por vezes pegamos a pensar, não tem mais saída, Senhor. Aí quando a palavra nos garante que por nosso Senhor não haverá impossíveis. Quando parece que não é mais possível romper com uma vida de pecado que aprisiona, quando Ele é poderoso para trazer sobre as nossas vidas libertação. Então, diante desse cenário sem saídas, como os discípulos, por vezes nós também deixamos de crer. E Deus nos diz, é possível, creia. É claro que a gente tem que se pautar sempre, é na soberania do Senhor. Deus não é uma marionete que está obrigado a atender os nossos pedidos. Que a gente abre uma gaveta, como Deus de gaveta, já dizia um presbítero dessa igreja, puxa, saco Deus de gaveta, colocamos uma situação diante do Deus de gaveta e Ele nos atende. Atendeu? Fechamos o Deus de gaveta. Deus, fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Mas não duvide, a mensagem para o seu coração é creia, porque Ele é poderoso para fazer. Então Jesus conhecia a solução. Por vezes Ele aguarda, sabe o que é? Uma resposta, uma atitude nossa diante da situação, do fato. Mas permaneça firme, porque Ele é poderoso para restabelecer a sua vida e mudar o cenário pelo qual você está passando. A Bíblia como o pão, que apresenta o pão da vida. João capítulo 6, o versículo de número 35 nos diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Jesus, diante dos seus discípulos, diante daquela multidão, Ele simplesmente não estava demonstrando alguém que tem o poder sobre a matéria, aquele que tem o poder de multiplicar o alimento, mas sobretudo aquele que tem o poder, a autoridade, o domínio, a sabedoria sobre todas as coisas, quer seja nos céus, quer seja na terra. O Filho de Deus Todo-Poderoso, o pão vivo que desceu do céu, aquele que teve o poder de saciar a fome de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e além disso, sobrar 12 cestos. Nisso nós vemos ao longo da história do povo de Deus, o seu cuidado, o cuidado do Deus provedor, que no deserto, no momento certo,
Ele age em favor. Êxodo capítulo 16, o verso de número 4 nos diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. É maravilhoso vermos isso, um Deus que promove a provisão onde existe o faminto. Quando olhamos na história, Deus libertando o povo da escravidão do Egito, conduzindo aquele povo pelo deserto rumo à terra prometida, e nesse trajeto providenciando o pão do céu para saciar a fome daquelas pessoas. Não é diferente daquilo que Jesus faz hoje com cada um de nós. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, quer nos libertar da escravidão do pecado, desse deserto que muitas vezes atravessamos e que promove dentro do nosso coração um vazio existencial. Jesus Cristo, Ele é a solução definitiva para a fome que está na alma, no coração do ser humano. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, levado pelo Espírito Santo, 40 dias e 40 noites, sem comer absolutamente nada, mas com íntima comunhão com o Pai. Satanás, o tentador, ele se aproxima de Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E por favor, meu irmão, minha irmã, preste atenção, isso não é diferente conosco. Quantas vezes somos tentados em substituir o pão da vida pelo pão que o mundo oferece, pelo pão que o diabo nos apresenta. E naquele momento Jesus Cristo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o alimento central na vida do ser humano. Isso nos remete àquilo que o profeta messiânico Isaías diz no capítulo 55, o versículo de número 1: todos vós que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei sem preço vinho e leite. É evidente que Isaías não está falando do alimento material. Isaías está falando do alimento espiritual, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, o pão vivo, o pão da vida, que tem o poder de saciar a fome que está dentro de cada um de nós. Você não precisa de 200 denários para comprar pão, você não precisa do ouro e da prata. Jesus Cristo, de forma graciosa, veio até nós, por intermédio do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, manifestando o grande amor, perdoando os nossos pecados, saciando a nossa fome. Isso é algo importante, maravilhoso, que nós podemos desfrutar, o pão da vida. E Jesus nos convida nesta noite a alimentarmos desse pão vivo que desceu do céu. Vamos colocar em pé, nós vamos fazer essa canção. E se em algum momento desta ministração da palavra, onde nós abordamos que a Bíblia é como o pão, que supre a miséria humana, que trata do egoísmo humano, que combate a incredulidade humana, que apresenta o pão da vida, Jesus, e você entende
que você está necessitado desse pão da vida. Quem sabe fraco, fisicamente, espiritualmente, por algum motivo, por alguma circunstância. Enquanto cantamos essa canção, vem até a frente, nós estaremos orando por vocês. Nós queremos orar por você, pedindo que o pão vivo, o pão da vida, se manifeste na sua vida, te fortalecendo. Se você necessita mais de Jesus, se você necessita mais dessa graça, vem até aqui, nós estaremos orando por vocês. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor, como uma multidão que carece, que está cheio de necessidade. Por vezes, Deus, a nossa natureza pecaminosa nos leva para tantos rumos diferentes. Por vezes queremos afastar as pessoas do Senhor e ficarmos só com o Senhor, egoístas. Deus, por vezes deixamos de acreditar naquilo que o Senhor é capaz. Deus, mas nessa noite libera no nome de Jesus uma unção no meio do Teu povo, que cura, que liberta o cativo da prisão do pecado. Deus, que vem e transforma, que sacia aquele que tem sede do Senhor, fome da Tua presença. Sabemos, Deus, que só o Senhor pode mudar a vida, Deus, de um homem, de uma mulher, e isso é o que nós pedimos ao Senhor nessa hora. Vem, como pão vivo que desceu do céu, e enche a cada um que aqui está, que saiamos daqui, Deus, revigorados, saciados pela presença do Senhor, mas que seja assim, um pão nosso de cada dia, sobre a vida de cada um que aqui está, é o que nós oramos ao Senhor, e o fazemos em um nome de Jesus, amém.